E aí, então, a hipertrofia, ela dividida naqueles 3 objetivos, nós temos aqui a hipertrofia muscular no esporte, porque o desenvolvimento das capacidades físicas vai melhorar o rendimento esportivo. E o que seria capacidades físicas? A força é uma capacidade física, flexibilidade é uma capacidade física, resistência é uma capacidade física, e além dessas capacidades físicas, nós podemos também imaginar a parte mecânica, né? A neuromuscular, a coordenação, a melhor ativação ali de fatores de proteções articulares. Então, um tendão mais forte, uma cápsula articular mais forte, uma membrana articular mais forte, ligamentos mais fortes, eu tenho uma maior estabilidade articular e proteção. Então, quando eu faço um trabalho de hipertrofia, tanto com exercício como com alimentação, eu melhoro muito o desempenho das capacidades físicas. Um outro objetivo da hipertrofia é o aumento da massa muscular do ponto de vista saúde. Nós sabemos que indivíduos que têm mais músculo diminui o risco de obter obesidade, doença cardíaca, resistência à insulina, diabetes, osteoporose, né? A musculatura, a massa muscular é muito importante para fatores vitais, por exemplo, como a respiração, né? Nós usamos do músculo diafragma, usamos dos músculos intercostais para estar aí expandindo mais a nossa caixa torácica e permitindo que o pulmão aí tenha, né, a entrada de oxigênio, de ar. Então é muito importante, por exemplo, também na parte de urinar, né, da micção, você também tem um controle aí desses músculos específicos. A deglutição de alimento também é controlado por músculo. A própria fala, então coisas do dia a dia têm relação com hipertrofia relacionado à saúde, tá? E principalmente a hipertrofia muscular aplicado à estética, principalmente nos dias de hoje, que corpos com pouca gordura e músculos mais definidos e desenvolvidos é o que muitas pessoas vêm buscando aí nos últimos tempos. E a alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento da massa muscular. Então, tudo isso que eu já falei até aqui agora nessa introdução para vocês, a alimentação é de suma importância para tudo isso. Eu não sei aqui se esse macaquinho vai atingir o objetivo dele comendo uma banana, né? Será? A gente vai verificar isso um pouco mais para frente. E qual o objetivo, então, dessa discussão aqui? Primeiramente, é que vocês consigam assistir esse vídeo prestando bastante atenção, né? Então, ouçam, preste atenção, não pule nenhuma parte. Se você não entendeu, volta ao vídeo. O legal de estar aqui no YouTube vendo esses cursos, essas palestras que eu estou deixando disponível para todos, é justamente esse recurso. Eu volto, eu estudo, tem referências bibliográficas. No final eu vou deixar uma tela passando as referências bibliográficas para aquilo que eu for mostrando aqui durante o curso. E tiver uma referência ali, se atente, anote, no final procure na internet, abaixe esse artigo, baixe esse livro e se aperfeiçoe mais os seus conhecimentos, tá? O objetivo, então, é despertar pensamentos críticos nas tomadas de condutas nutricionais para a hipertrofia e saber compartilhar isso com seus pacientes a fim que ele aumente a adesão ao plano alimentar e entenda a importância do acompanhamento nutricional. E quando eu falo de aumentar a adesão ao plano alimentar, pode ser também transferido para aumentar a adesão à prática de exercício físico, se você é um personal trainer, se você é um professor de academia e a tua área de atuação é a educação física, não é a nutrição, tá ok? Então vamos lá. A definição de hipertrofia nada mais é que o crescimento dos elementos contrastes, ou seja, os elementos que proporcionam a contração ficam maiores. Então, se você lembrar um pouquinho da anatomia e da fisiologia lá da sua faculdade, o músculo ele contém a quitina, miosina, troponina, tropomiosina. Esses são os microfilamentos contráteis, né? Eles ficam maiores, eles não necessariamente vão aumentar de quantidade de número, quantidade de célula, de fibra. Isso seria um fenômeno chamado hiperplasia. E o tema aqui é a hipertrofia. Por quê? Principalmente porque hiperplasia não é responsável mais do que 5% do aumento do ganho de massa muscular e de força, sendo a hipertrofia o maior responsável por isso. Por isso, no geral, a gente se
propõe a estudar muito mais a hipertrofia do que a hiperplasia. E os mecanismos são os mesmos estímulos de treino e alimentar que você precisa proporcionar para ganhar hipertrofia, a hiperplasia ela já também vai vir junto, tá? Porém, numa quantidade muito menor na resposta geral do aumento da massa muscular. E é necessário para a hipertrofia uma ingestão proteica adequada associada à prática de exercício físico, preferencialmente o resistido, o treino de força, a musculação, tá? Quando eu falo sobre treinamento resistido, eu estou falando do treino de musculação, o treino de força. Não confunda treinamento de resistência ou resistido com aquele treino de resistência para melhorar a resistência aeróbica, né? Melhorar a resistência física pode estar relacionado à melhora da capacidade aeróbica. Em relação ao treino resistido, treinamento resistido são aqueles exercícios que tentam vencer a força da gravidade, ou seja, resistir à força da gravidade. Daí que vem treinamento resistido. Isso é musculação, isso é o crossfit, isso por exemplo, o próprio Pilates, né? O treinamento funcional, que usa muito peso do próprio corpo ou alguns acessórios também. Então, todo treino que envolve força é um treinamento resistido e é um treinamento de força. Sendo, obviamente, a musculação... Me desculpem, sendo obviamente a musculação o melhor mecanismo, né? O melhor tipo de atividade que leva a estímulos que proporciona fatores miogênicos. O que seria miogênicos? O próprio nome já está dizendo. Ó. Mio é de músculo, gênicos é de criação, desenvolvimento. Tá? Então, ganho, né, fatores que estimulam a gênese, a criação de músculo, tá? Fatores miogênicos. Então, é necessário, pessoal, você que é nutricionista, por exemplo, e um paciente senta na sua frente e pede para você elaborar estratégias nutricionais para que ele ganhe massa muscular, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para ele: você treina? Você pratica exercício? Preferencialmente musculação, crossfit, treinamento funcional, pilates, algum treinamento de força. Você faz isso? Alguns, né, já aconteceu comigo da pessoa sentar na minha frente e olhar para minha cara quando eu pergunto para ele se ele faz exercício, ele vira para mim: ah, mas eu preciso? Claro que você precisa fazer exercício, senão você não vai conseguir hipertrofiar, ganhar massa muscular só porque aumentou a ingestão de proteína e melhorou a qualidade da sua alimentação. Você vai ganhar saúde, mas não vai ganhar massa muscular. Então é necessário associar boa alimentação à prática de exercício para conseguir ganhar massa muscular, tá? E vamos falar um pouquinho então, bem rapidamente, não é o objetivo aqui dessa discussão, quais são esses fatores miogênicos, o que são fatores miogênicos, né? São vias de sinalização envolvidas no processo de hipertrofia muscular. Então, tem a via do mTOR, a via da miostatina, da calcineurina, tá? De células satélites, GF, da testosterona, são várias vias, cada via dessa aqui tem todo um argumento, tem todo um passo a passo ali, a parte metabólica de estímulo enzimático e hormonal influenciando essa via, tá? Por exemplo, a via da miostatina, ela é um tipo de proteína ou melhor dizendo, um tipo de estímulo que acontece no nosso corpo que reduz o aumento da massa muscular. Todo mundo produz miostatina, possui essa via de miostatina, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. E já tem algumas pesquisas mostrando que pessoas que geneticamente hipertrofiam mais fácil têm uma menor ação da miostatina. E já tem estudo tentando bloquear a miostatina. Já conseguiram bloquear a miostatina, mas em animais, né, em bois, em ratos, já tem alguns testes. Se você procurar aí na internet estudos, imagens de bloqueio de miostatina, por exemplo, você vai encontrar umas imagens de uns bois extremamente musculosos, uns ratos extremamente musculosos,
que desenvolveram muito a massa muscular a ponto de prejudicar a própria saúde. Por exemplo, o nosso coração, ele é um órgão muscular, assim como todo órgão é um músculo, mas o coração ele também é um estriado, um músculo estriado. E com isso ele hipertrofia tanto nessas pesquisas de bloqueio de miostatina, que o próprio coração ele se afoga, ele reduz tanto as câmeras, os átrios direito e esquerdo dele, que não tem entrada nem saída de sangue, e aí houve um infarto na maioria dessas pesquisas. Então hoje nos seres humanos ainda não conseguiram bloquear a miostatina apenas no músculo estriado esquelético. Corre-se o risco também de bloquear o músculo esquelético involuntário cardíaco, e aí você leva a problemas cardíacos, tá? Vamos falar um pouquinho de outra aqui, o IGF-1, né, que é uma via que vem do hormônio GH, que é metabolizado ali no fígado, se converte em IGF-1, que é um fator de crescimento insulínico 1, que também leva ao crescimento de células. As próprias células satélite, então você treina, causa um processo de inflamação. Quem fez exercício, quem praticou musculação sabe do que eu estou falando. A musculatura fica dolorida, fica inflamada no dia seguinte. E com isso vai haver um processo inflamatório, vai estimular o seu DNA a produzir RNA mensageiros e também a proliferar células satélites, essas células que são responsáveis por aumentar a síntese de proteína no nosso corpo. Então, enfim, aqui são várias, tá vendo? Vocês estão vendo aí as referências bibliográficas. Quem tiver curiosidade de estudar mais a fundo, essas referências bibliográficas tratam especificamente de cada uma dessas vias. E todas essas vias são estimuladas através do treinamento de força. E se não tem essas vias sendo ativadas, não tem como conseguir hipertrofia muscular. Então você precisa necessariamente treinar, teu paciente, teu cliente precisa fazer exercício para ganhar massa muscular, tá ok? E aí é o que acontece com todo mundo que procura um profissional da área. O que ele pergunta? Eu quero ganhar massa muscular e perder gordura. Essa é a principal afirmação dele, né? As pessoas acham que num passo de mágica vai acontecer isso aqui como nessa estátua. Eu vou arrancando a minha gordura e vou ganhando massa muscular e vai torneando e fico com o corpo totalmente definido dessa forma. Será que é assim? Será que isso é possível? Vou responder que não. Não é possível porque a perca de gordura, para que haja perca de gordura, é necessário um déficit energético. E este déficit energético não proporcionaria hipertrofia, tá? Essa é uma teoria, que não é possível ganhar massa muscular ao mesmo tempo que eu perco gordura, devido ao balanço energético da alimentação. Se eu, para perder gordura, eu preciso comer menos calorias, para ganhar massa muscular eu preciso consumir mais calorias. E isso é contraproducente um efeito para o outro. Então não daria para conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Mas existem teorias também que dizem que sim. E por que elas dizem que sim, que é possível perder gordura ao mesmo tempo que eu ganho massa muscular? Pois existem condições metabólicas onde é possível proporcionar a perca de gordura corporal e o ganho de massa muscular simultaneamente. Então, simultaneamente eu consigo fazer as duas coisas, tá? Ganho massa muscular e perco gordura junto. Por que isso seria? Quais seriam essas condições metabólicas? Primeira, um indivíduo iniciante. Uma pessoa iniciante na prática de exercício. Ele é sedentário, não pratica exercício e quer ganhar massa muscular e melhorar a alimentação dele para ajudar nesse ganho de massa muscular. Esse é o melhor caminho, melhorar o ganho de massa muscular, procurando boas orientações nutricionais. E aí ele está começando, ele se matriculou na academia faz pouco tempo, 15 dias, 1 mês, 2 meses, enfim, ele é iniciante na prática da musculação. O estímulo que ele vai receber do exercício vai estimular aquelas vias que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque ele é sedentário, a quantidade de massa magra que ele tem, de massa muscular, é muito abaixo da capacidade genética dele, poderíamos dizer. Ele é sedentário, o músculo não tem estímulo nenhum, ele está praticamente atrofiado, está um músculo bem pequeno, com as capacidades físicas bem baixas. Só o fato dele começar a fazer algum tipo de exercício físico, ele já vai estimular
essas vias miogênicas de ganho de massa muscular. Então essa é uma condição, tá? Metabólica. A pessoa é iniciante e ela começou a praticar exercício. Mesmo nessa condição metabólica, alguns estudos mostram que mesmo durante o déficit energético, a alimentação voltada para perder gordura, o indivíduo ainda consegue ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Uma segunda condição metabólica é através do uso de esteroides anabólicos. Por exemplo, atletas de fisiculturismo fazem muito isso. Usam esteroides anabólicos meses antes da competição, quando eles já têm como objetivo ir reduzindo a massa muscular, mas mesmo assim eles conseguem ainda ganhar massa muscular, ao mesmo tempo, desculpe, eu disse errado, né? Eu disse massa muscular, é perca de gordura, então antes da competição ele entra numa estratégia alimentar para perder gordura, e devido ao uso de esteroides anabólicos consegue continuar ganhando massa muscular. Se vai continuar ganhando massa muscular, para alguns que estão aí me vendo em casa, não me interprete mal, vai depender do nível de cada atleta, obviamente. Alguns atletas têm uma massa muscular tão grande, são tão hipertrofiados, que mesmo com o uso de esteroide anabólico, a dieta para perder gordura pode ser que o uso do esteroide anabólico não proporciona o aumento de ganho, porque o ganho para esse atleta já é muito difícil. Ele precisa ter uma dieta voltada para a hipertrofia, hipercalórica, hiperproteica. Então é comum que a hora que ele entra em cut, né, pré-contest, e ele vai cortar a quantidade de ingestão energética, no máximo que o esteroide anabólico muitas vezes consegue fazer é preservar a massa muscular desse atleta. Porém, atletas de algumas categorias que exigem uma quantidade menor de massa muscular, né, o Men's Physique, por exemplo, esses atletas dessas modalidades, eles podem sim, faltando 6 meses, 8 meses da competição, começar a perder gordura e ao mesmo tempo, através com o uso de esteroide anabólico, ir aumentando a quantidade de massa muscular. Lembrando, gente, que quando se fala de uso de esteroide anabólico, é sempre muito importante que esses atletas, tá, seu paciente ou seu cliente aí, seja orientado por um médico endocrinologista, preferencialmente que atue na medicina esportiva, que atue com atletas, tá? Para que eles possam fazer o uso com menor risco e com o monitoramento aí, do seu estado de saúde. Então eu posso então se a pessoa consegue perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, isso vai depender de quem é o seu paciente, quem é o seu cliente. Tá? Se ele é um cliente iniciante, você pode falar para ele, sim, nos primeiros meses, até que você evolua de um atleta ou de uma pessoa praticante de exercício iniciante para um praticante intermediário e depois avançado, no início você vai ali, normalmente nos seus 2, 3 primeiros meses, até 4 primeiros meses, depende muito de cada pessoa e do quanto vai ser o corte energético para a perca de peso, ele vai conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, tá ok? Agora, se ele já é um atleta, já é uma pessoa bem desenvolvida, já treina 2, 3 anos, já tem uma massa muscular bacana e ele procura um profissional para agora perder gordura corporal e afirma que ele quer perder gordura corporal e continuar ganhando músculo, a resposta é não. Não vai ser possível, porque o estímulo que esse indivíduo precisa proporcionar através de um alto nível de intensidade de exercício, tem que ser muito intenso esse exercício para estimular pouco aquelas vias metabólicas. Então ele já não tem mais tanta capacidade de ganho. E ainda entrando com uma restrição energética para ganhar massa muscular, as possibilidades, desculpa mais uma vez, entrando com a dieta restrita para perder gordura corporal, as possibilidades de ganhar massa muscular são menores ainda. Então depende muito de quem é, tá ok? E aí então nós temos 2 tipos de pacientes na prática clínica em nutrição esportiva. O paciente ativo, praticante de exercício físico,